Ontem no Flow, Bolsonaro falou de um monte de coisa. Falou do governo dele, falou da época do Fica em Casa, respondeu diversas perguntas, respondeu. Mas você não celebrou quando o Lula foi solto? Ele explicou a história, contou a narrativa que levantaram, contou sobre o caso do Cássio Nunes, respondeu sobre a questão de lava, respondeu mil e uma coisas. Mil e uma coisas que ele falou finalmente. Falou sobre o processo eleitoral, por que ele defende um aprimoramento, mais segurança. Eu acho que sei lá, não ficou nenhum assunto assim de grande relevância de fora. Pode falar do governo dele, de entregas, nomeações, ministérios, projetos, relações internacionais. Ainda deu umas cutucadinhas no Lula, com uma questão do aço, né? Que no governo dele o Trump não taxou. Falou de muita coisa mesmo. E aí, antes até de começar aqui, eu até já respondendo o que eu falei mais cedo, porque eu acho que essa entrevista de Bolsonaro foi a melhor. Porque normalmente, na maior parte do tempo, a gente tem dois tipos de entrevistas envolvendo Bolsonaro, na maior parte do tempo. As entrevistas para o consórcio, onde o tempo todo Bolsonaro chega já, né, achando que vai tomar, porque esse é o consórcio. Não existe o interesse real em ouvir. É a pegadinha. O jornalista tá ali esperando o momento de cutucar a fera, de jogar uma casca de banana para ver se consegue gerar algum prejuízo para Bolsonaro, sua imagem, seu grupo político. É assim. Então, a entrevista que você não vai para você realmente conversar, quando você não percebe que a pessoa quer te ouvir, mas ela quer te destruir, dificilmente essa entrevista ela vai gerar, né, num clima bacana, num clima bom e vai ter algum assunto pertinente. Até porque, na parte do tempo, o pessoal só procura Bolsonaro para ouvir sobre tretas do momento, colocar lá para conseguir aquela fala de 2, 3 minutos para destruir com a reputação dele. Então, realmente não quer ouvir. O que é que você tem para falar de interessante? E uma entrevista com o tempo. Quando não é para o consórcio, é para a direita. E eu também acho que não tem como ter o mesmo rendimento que teve no Flow, por quê? Como a maior parte da direita acompanha a política, né, e os canais, etc., normalmente você vai ter algumas entrevistas que alguns temas que acho que são interessantes, talvez não sei se eles são tão interessantes para quem é direita. Acho que o verdadeiro interesse, né, a verdadeira alegria é ver assim, a possibilidade de algumas coisas estarem sendo levadas para mais pessoas. Então tem coisas que acho que a direita nem vai se dar o trabalho de perguntar. Porque meio que já é senso comum para quem já é convertido. Quem já é convertido já ouviu aquela história, ou sei lá, já fez algum juízo de valor que, cara, eu nem acompanho essa história pelo, assim, nos pormenores, mas se alguém colocar na roda, pelo que eu conheço de Bolsonaro, eu acho que pode ter acontecido isso ou isso, como é que você já consegue julgar. Então você não consegue extrair. Quando o Bolsonaro vai num podcast, e aí você tem a figura do Igor, e eu acho que ele é um bom host porque ele não é um cara muito entendido das coisas. E o fato dele não ser muito entendido das coisas faz com que ele tenha um interesse genuíno, ou pelo menos demonstre ter, né? Tá ali no papel dele, é a empresa dele, ele quer que dê certo. Então ele consegue demonstrar um certo interesse genuíno em fazer as perguntas que parecem bobas ou parecem simples, mas às vezes tem muita coisa para contar sobre aquilo ali. Então ele vai fazer aquelas perguntas que o cara que não acompanha a política todo dia possivelmente vai ter as mesmas dúvidas. Tem coisa que você, assim, eu falo, cara, vai perguntar isso daqui. Pra mim é o óbvio do óbvio do óbvio. É, mas eu tô aqui 7 dias por semana, 364 dias por ano. Então, pra mim, realmente é o óbvio do óbvio. Mas, e quem acompanha a política é, às vezes, uma notícia que chegou no WhatsApp. Então, eu achei muito bacana. Esse formato, eu acho que Bolsonaro sempre acaba mandando bem. Se você pegar a última entrevista de Bolsonaro do Flow também foi um passeio. O jeito que Bolsonaro conversa, o jeito como ele se porta, a paciência dele para se explicar, os assuntos que ele está comentando, a forma como Bolsonaro também abordou diversos assuntos, eu achei bem interessante, porque não é, ele não tá, não necessariamente ele reduziu o tom, né, para explicar de como estamos diante de um problema, mas uma escolha de uma palavra, ou pega um caminho que não bate tanto de frente, mas você consegue passar a história, né? Mais ou menos do jeito que eu tento, mas eu ainda puxo mais o freio. Eu ainda puxo mais o freio do que Bolsonaro. Enfim, falou de muita coisa. Muita coisa mesmo, mandou benzaço. Eu duvido que alguma pessoa que vai assistir assim, ó, eu estou assistindo disposto a ouvir. Uma pessoa que se sente disposta a ouvir
Assista aí. Ela pode soltar o dedo. Pode ser do início, pode ser do meio, pode ser do fim. Ela solta o dedo. De onde ela soltar o dedo, ela para e escuta 15 minutos. Eu duvido que pelo menos alguma coisa ela não vai repensar ou pelo menos refletir. Não vou refletir sobre isso aqui. O Bolsonaro faz algum sentido o que ele está falando. Acho que mandou benzaço. E espero que o Jair, ele aproveite, dê um giro, procure mais entrevistas assim. Acho que a entrevista com o Léo Dias também foi boa. Foi na mesma linha da entrevista do Léo Dias, para quem assistiu. Também não é um cara da política, né? Então faz algumas perguntas assim, mais abertas, né? Mas para conhecer o cara. Eu acho que Bolsonaro, depois do Léo Dias e agora do Flow, ele sai rehumanizado. Não tô falando pra gente. A gente já conhece Bolsonaro. Tô falando pro cidadão comum, o cara que não acompanha a política. Eles rehumanizaram, falaram, pô, ele parece um ser humano, né? Ele não parece ser aquele bicho papão que vende aí na imprensa dia sim, dia também. Enfim, Jair mandou benzaço. Se por um acaso tem alguém que fale com o senhor, tô falando aí, ó, mandou benzaço mesmo. Benzaço mesmo. Eu sempre elogio, né? Mas dessa vez realmente tá merecendo. Uma das coisas que o Bolsonaro foi falar lá, eu acho que teve a oportunidade de explicar de forma ok, né? Porque acho que todo mundo consegue entender. A velocidade do seu julgamento, né? Realmente chama atenção como o julgamento aí vem se desdobrando uma velocidade muito interessante. Aí a Globo News, ele ainda faz uma comparação, né, com o caso do Lula. Aí a Globo News, como sempre, né, a casa do regime, do establishment, leva esse jurista tá sempre lá, é o Gustavo Sampaio, professor de Direito da UFF, né, Universidade Federal Fluminense. Aí diz que o Supremo assumiu o compromisso de celeridade porque em 2026 teremos as eleições nacionais. Ah, entendi. Então tem que ser com velocidade por causa das eleições. Estranho isso, né? Eu acho que só devia ser justo, né? Técnico. Esse negócio de ser rápido, não sei. A impressão que eu tenho é que o esforço será redobrado para que tudo termine até o final deste ano, no mais tardar no início de 2026. Aí, viu? Aí o Eduardo comenta, como anunciar um julgamento sumário que viola todos os mais básicos direitos fundamentais em tom de grande defesa democrática. Vocês são patéticos, serviçais patéticos do regime. Aí você vê que até o antagonista, velho, os jornalistas de lá, né? STF adota rito em comum em julgamento de denúncia de Jair Bolsonaro. E eu fico até surpreso com a postagem do antagonista. Já eu mostro pra vocês o que o dono do antagonista andou falando. Mas vamos lá. Lá Bolsonaro teve a oportunidade de falar algo que acho que às vezes as pessoas não param e prestam atenção, né? Que é o inquérito das fake news, que já vai aí com 6 anos. Cadê, Jair? Esse aqui. Era o inquérito das fake news. Está completando, acho que hoje, meia dúzia de anos também. Hoje, meia dúzia de anos. Inclusive, há poucas semanas, teve o inquérito que foi arquivado lá, de um político, né, que tinha problema de desvio de recursos. Sabe qual é o argumento pelo qual ele foi arquivado, segundo o ministro que despachou? O inquérito durou 4 anos. Se nada aprovou até agora, não vai aprovar nada aqui para frente. Está arquivado. 4 anos. E o de fake news está com 6. Ou seja, o próprio Supremo tropeça nas suas normas para poder atingir um alvo deles, que sou eu. Complicado isso, né? 6 anos. Olha o Técio aí agora. O Técio, gabinete do ódio, além do inquérito, ele também estava indo do golpe, né? E aí não foi denunciado. Mandaram devolver o computador, o celular. Será que se existisse o gabinete do ódio, com tudo que reviraram do Técio, já não tinham achado? Uma coisa que foi muito bacana, que deu para conversar bastante sobre isso, foi sobre o 8 de janeiro. Diversos aspectos diferentes. Bolsonaro deu diversos exemplos. Eu acho que Bolsonaro, por ser um cara meio que comum, né? Ele não faz nenhuma questão de bancar o inteligentão, intelectualzão. Ele tenta conversar de uma forma que as pessoas entendem. Ele puxa, Igor, tu é pai. Ele falava lá, pô, imagina aí, cara, imagina, etc. Mas, pô, com a mulher diferente. E aí ele deu vários exemplos, um desses aqui, né? Aqui são as postagens que o próprio Bolsonaro colocou de recorte. Vai lá. E... Ô, diacho. Qual é o nosso objetivo de Copacabana? Anistia. Até quero falar lá, né?
Você é pai, por acaso? Não? Sou, pai. Qual a idade da tua criança? 12 e 10. 12 e 10, né? A Débora tem 2 crianças, 10 e 8, se não me engano. Tá presa preventivamente há 2 anos, por causa daquela do batom. Agora, tem gente lá, por exemplo, mulher que tá com criança pequena e tá presa. Imagine, nós somos diferentes das mulheres, no canto de sentimento. A mulher tem muito mais apegada ao filho do que nós. A gente fica no trabalho o dia todo, a mulher fica com mais tempo com a criança. Imagine uma mãe dormir e acordar sem dar um banho ou dar um beijo a um filho teu. E sabendo que tem 17 anos pela frente. E essas penas não são abusivas? Ó, Agora, não foi individualizada a pena de ninguém. Ó, você deteriorou o patrimônio aqui, não foi. Chama-se de baseada. Pois é, né? Não precisa nem explicar, né? Caso aí. Enfim. E diversas vezes aí que Bolsonaro pontuou, falou várias coisas. O Igor, ele só não ia. Não, realmente. Bolsonaro falou do ministro, falou como o PT antigamente fingia defender a democracia, agora tá elogiando certas coisas, censura. O Igor realmente não tem nem como discordar de você. E Bolsonaro foi levando, foi levando. E outro recorte. O Igor faz um questionamento que muitas vezes muita gente se faz, né? Fala, cara, mas e aí, velho? Os caras são tão poderosos. Será mesmo que tem alguma chance de alguma coisa andar? Porque às vezes o pessoal às vezes nem fica motivado, por exemplo, pra amanhã ir lá em Copacabana, né? Poxa, a gente vai pra rua com tanta frequência, será? Será que realmente dá pra sonhar com um Brasil melhor? Vamos ouvir o Jair. acho difícil o lance da anistia, porque é meio que, imagina, seria o STF perdendo e eles estão fortes demais para perder. Olha só, ou você tem o povo como o tom do poder, não tem. Agora, sei que é difícil você falar isso aí. Sei que é difícil. O pessoal passa por cima da Constituição. O meu caso, já que sou tão culpado assim porque não segui o devido processo legal. E a semana passada o Supremo mudou a questão do fórum. A semana passada. Que agora, segundo a decisão do Supremo, eu agora sou Supremo. Mas até a semana passada não era. Mas estava sendo julgado lá. E mudou o jogo, mudou a regra do meio. Pois é, né? Então, cara, se não for esse caminho, qual outro caminho que tem? Ir lá, mostrar que a população tá assim, tá prestando atenção e tudo mais. E seguir, né? Dia sim, dia também.